Bom dia, pessoal, para quem eu ainda não falei. Obrigado mais uma vez pela presença aqui de todos. Eu acho que a explanação do João é muito bacana, porque às vezes a gente acha que eu preciso fazer um projeto para cada lugar que eu vou, né? Na verdade, se a gente tiver um escopo do meu projeto, nós vamos meramente adaptá-lo àquela realidade. Porque cada legislação que a gente vai apresentar, independente de onde seja, ou cada empresa que a gente vai apresentar, vai exigir coisas diferentes, né? Nós vimos aqui ontem, quando as três empresas estavam falando aqui, cada empresa tem uma peculiaridade. Cada empresa dá mais valor a um ponto que é mais importante para ela. Então, de repente, com a Enel, quem estava aqui ontem pôde perceber, é muito importante a exposição da marca. Então, a gente tem que focar na exposição da marca. Para a Vale, o mais importante já é a responsabilidade social, é o retorno social que aquele projeto vai estar dando para ela. E assim é com qualquer legislação que a gente for apresentar o projeto. Então, hoje tem algumas empresas que no seu formulário, eles já perguntam em qual ODS a gente consegue atuar com aquele projeto. Então já tiveram editais já com esse tipo de pergunta. Então, a gente também precisa melhorar o nosso discurso, né? Uma apresentação comercial que a gente fazia com umas figurinhas no PowerPoint talvez não funcione mais. Então, a gente precisa profissionalizar a nossa apresentação, a gente precisa profissionalizar o nosso discurso também. Porque se eu vou conversar lá no Ministério do Esporte, se eu vou conversar com a Michele, né, a gente tem uma linguagem para falar com as características exigidas pelo Ministério do Esporte. Se eu for no Ministério da Cultura, é outra característica. Se eu for na Secretaria Estadual do Esporte, é outra característica. Até porque a visão da Michele no Ministério é uma visão de país. Né? Você tem as necessidades do país. Aqui no Rio, as necessidades são concentradas no nosso estado. Então, a gente precisa saber com quem a gente está conversando e o que é importante para aquilo ali. Então, o projeto, as características básicas de um projeto, faz com que a gente consiga adaptá-lo para a necessidade de onde a gente está apresentando. E aí vai uma dica também, não adianta a gente fazer uma apresentação, pegar uma lista de e-mail e disparar para todo mundo. Não funciona, pessoal. Ou não funciona mais. Como também não funciona mais o discurso de, poxa, coloca no meu projeto, é de graça. Pô, você não vai pagar nada. Isso também não funciona mais, né? No Rio já não funcionava, né? Porque antigamente você tinha uma contrapartida de dinheiro bom das empresas. Né? A partir de 2018 isso não tem mais, que foi bom pra caramba. Né? Mas o coloca que é de graça não funciona, isso é uma troca. A empresa ela tem que enxergar valor porque ela está associando a marca dela ao seu projeto. Se ela não enxergar valor, ela não vai botar. E aí falei ontem, aqui no final da minha fala, no final do dia, vou falar hoje de novo. Adorei a frase da Gisele, que ela fala que todo bom projeto tem captação. E eu acredito fielmente nisso. Então, em vez de a gente ficar sentado e jogando, ó vida, ó céus, eu faço tudo, ninguém põe dinheiro no meu projeto, poxa, eu sou um coitadinho. Amigo, vai fazer. Vai buscar, será que a gente está fazendo a nossa parte? Isso vocês vão ver eu falar o tempo inteiro. Porque eu sempre acho que a gente pode fazer mais. Porque eu não posso gerenciar, eu não posso ter gerência sobre a decisão da Vale, da Enel ou da Petrobras. Mas eu tenho gerência sobre o que eu posso apresentar para eles. A forma como eu escrevo, a forma como eu apresento, a forma como eu quero entrar naquele território, como eu quero dar retorno para aquela empresa. Isso eu posso gerenciar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. O que eu não consigo fazer é gerenciar a decisão dos demais. Né? Eu estava ali olhando, né, para variar, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo a gente está sempre trabalhando, a gente não consegue, né, depois que inventar no WhatsApp é uma desgraça, né, cara? Porque aquilo ali funciona 24 horas por dia e Deus me livre, cara. Oi? Depende, cara. Eu vou te falar. Quem trabalha com a gente aqui no escritório, né, fala que uma das coisas que eu mais odeio é o WhatsApp, né? Então, não tem esse tipo de coisa, mas não tem jeito. A comunicação externa eu não gerencio. Porque ou é com o cliente, ou é com o parceiro, ou é com o patrocinador, então eu não gerencio, eu vou atender. E aí a gente continua atendendo, né?
Ontem eu finalizei a apresentação, hoje era 10 horas da noite, a hora que eu postei lá, para a gente poder fazer aqui hoje, estava o envolvimento. Então eu estava vendo ali ontem, e não cabe só nós não, tá? E aí eu vou falar, o Bruno está aqui também, da Vale, né? Agora eu vi uma postagem do Bruno e do Ricardo, né? Falando que eles estavam lá trabalhando e que depois de não sei quanto tempo eles finalizaram a análise de 300 e tantos projetos. E aí conseguiram elencar. Então, assim, tudo é uma rede que está buscando melhorias, que está buscando atender melhor. Cada um da sua maneira, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, cada um é só da sua maneira. Tá? E aí a gente tem que se adequar à maneira das pessoas e gerar valor para o que a gente quer desenvolver. Esse aqui já é o meu, Karim? Então, para falar um... Agora, a gente falou muito aqui, durante esses 3 dias, sobre formas de financiamento. Né? Nós vimos diversas formas. Né? Quando a gente sai para fazer esse curso fora do Rio de Janeiro, que a gente não consegue fazer desse tamanho, é um modelo bem menor, né? E acaba eu e o João indo falando muito. Né? Hoje vocês tiveram o prazer de ter outras pessoas, que não só eu e o João falando, olha que coisa boa. Né? A gente reduziu nossa fala para bem pouquinho, agora de manhã. A gente sempre fala sobre diversas formas de financiamento esportivo. Né? Que a gente acha muitas vezes que a gente está limitado à lei de incentivo. Né? Que a lei de incentivo vai resolver todos os nossos problemas. Ela não vai. Entendam isso. Nenhum projeto que vocês escrevam ele vai ser 100% custeado pela lei de incentivo. Nenhum. Então nós precisamos procurar outro financiamento esportivo. Né? Eu trabalhei durante muito tempo no Flamengo. Né? Assim, é um lugar que hoje eu ainda considero como uma das minhas casas, gosto muito de lá. Né? Joel está aqui hoje presente, trabalha no Flamengo, cuida dos projetos incentivados lá do Flamengo. A gente montou uma equipe muito bacana lá na época e essa equipe ela continua até hoje. E a gente tinha um grande desafio na época. Né? A gente entrou no clube com 17 milhões de déficit. Né? Hoje à tarde a gente vai ter uma palestra aqui do Marcelo Vida, o diretor do Esporte Olímpico do Flamengo. Né? Muito bacana a fala dele, porque ele vai mostrar o que eu vou falar com muito mais detalhes do que eu estou falando, lógico. Né? Mas ele está lá desde 2013, né? Eu que acabei abandonando o barco um pouquinho antes, mas ele continua lá. E a gente tinha 17 milhões de déficit anual, que era pago pelo futebol, pelo clube e por aí vai. Né? E um dos desafios que a gente tinha era tornar o departamento de esporte olímpico autossustentável. E aí quando a gente parou para planejar, e a gente vai falar muito de planejamento aqui hoje, tá? Quando a gente parou para planejar, a gente começou a identificar o que a gente precisava. Porque antes de eu saber aonde tem dinheiro, eu preciso saber o que eu vou fazer com o dinheiro. Porque não me adianta ter dinheiro. Né? E aí você dá alguns exemplos, a gente vê aí o dia a dia, né? Quantas pessoas aí ganharam na Mega Sena e perderam tudo. Não adianta ter dinheiro. Você tem que saber o que fazer com esse dinheiro. Como fazer, aonde você quer chegar com esse dinheiro. Porque se a gente não sabe o caminho que a gente quer percorrer, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, todos os caminhos nos levam a lugar nenhum. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o valor do dinheiro, não sei onde eu vou aplicar, o que eu quero, o que aquilo vai me trazer de retorno. Né? Então a gente parou, olhou um planejamento esportivo que a gente tinha, onde a gente queria chegar daqui a algum tempo, né? E a gente foi dividindo. Eu costumo falar que a gente fez uma colcha de retalhos. Porque a gente foi dividindo todo o planejamento esportivo do clube em pedacinhos. Isso aqui eu posso aplicar na Lei Federal de Incentivo. Mas o time de basquete, a gente viu ontem, é um time profissional. Né? O Flamengo sempre teve o contrato do time de basquete como contrato profissional. Então, é um time profissional, igual o futebol. Então isso aqui eu não posso na Lei de Incentivo Federal, mas a Lei de Incentivo do Estado do Rio permite. Então vamos escrever aqui na Lei de Incentivo do Estado. Eu preciso mudar. Quando a gente chegou no Flamengo, a gente tinha uma piscina que ela ficava vazia. Porque ela é cheia, né? Então ela ficava vazia. A gente tinha que reformar aquilo ali. Como é que reforma? Aí faz uma parte pela lei do Estado, outra parte com dinheiro do CBC na parte de equipamentos. A gente conseguiu comprar uma piscina, veio da Itália a piscina. Lá em 2012 o ginásio de ginástica artística pegou fogo. Né? Como é que recupera isso? O CBC tem uma linha de equipamentos, vamos lá no CBC buscar isso. Fomos lá, equipamos, olha o resultado da ginástica hoje. Mas volto a falar, falei ontem,
Isso aqui não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. Né? O investimento de lá levou 8, 10 anos para dar retorno, mas dá retorno. O problema é que muitas vezes a gente não quer esperar o tempo necessário de maturação. A gente não consegue, né? E aí quando a gente fala de clube, né? Semana passada estava eu e Fred, a gente teve uma reunião dentro do Fluminense e a gente muitas vezes a gente acha que o clube é uma instituição esportiva, né? E aí um dos gestores do Fluminense falou assim, não, isso aqui é uma instituição política. O esporte é outra coisa, isso aqui é uma instituição política. E né? Porque a cada 3 anos muda, ou você tem uma reeleição só do presidente, e aí, de repente, você não consegue maturar esse tempo todo. Mas não foi feito. Né? E hoje colhe-se o resultado de vários investimentos e de boas decisões feitas lá atrás. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Tá? E hoje a gente vai falar... saiu? Hoje a gente vai falar especificamente de lei de incentivo ao esporte, que é uma dessas ferramentas que a gente tem. E eu sou muito suspeito para falar, né? Eu trabalhei na lei de incentivo durante muitos anos, né? Não vou falar a minha idade, senão eu vou chegar perto da Michelle, não quero, né, levar isso. Embora, né, eu falo para todo mundo e ela sabe que ela tem bastante mais Olimpíadas e Copas do que eu, então isso é né, é uma coisa que eu falo para ela há bastante tempo. E quando a gente foi para o Ministério, a gente chegou lá no único concurso que o Ministério fez, eu passei no mesmo concurso que a Michelle, não que eu tenha a mesma idade, tá? Só passei no mesmo concurso, mas a gente chegou lá e era tudo muito novo, né? Então, eu sou muito suspeito porque eu passei por todas as fases da lei de incentivo, né? Fui técnico concursado, depois saí, vim para o Flamengo, trabalho que a gente fez aqui do lado de fora, me fez ser convidado a voltar a ser diretor nacional da lei, voltei para Brasília em 2018, né? Fiquei lá, entre idas e vindas, como secretário nacional da lei até 2021, né? E dali para frente a Michelle assumiu e continuou e melhorou bastante o trabalho que a gente tinha feito. Né? Isso é bem importante falar, porque o trabalho hoje que é feito dentro da lei de incentivo federal, só quem não conhece é incapaz de elogiar. Porque a gente vê muito aqui do lado de fora, e não é porque eu gosto da lei ou porque eu acho que a lei é boa, não, é porque poucos lugares e poucas pessoas seriam capazes de fazer o que é feito hoje na lei de incentivo. Né? Hoje está tendo uma reunião da lei de incentivo ao esporte nesse momento. Né? Vai ter outra reunião provavelmente no dia 20 de dezembro, é isso, Michelle? Então, Michelle vai estar no ho-ho-ho do Papai Noel lá na reunião. Né? Isso tudo porque nós precisamos. Nós precisamos dos projetos, nós precisamos das análises, nós precisamos das publicações, senão as empresas não podem botar recurso no nosso projeto. Então, assim, o Ministério está lá trabalhando, é lógico que é para eles, né? Falei aqui que a gente vive num tripé, né? Mas está trabalhando para a gente também. E muitas vezes a gente fica aqui do lado de fora só reclamando. Poxa, está demorando. Poxa, não sei o quê. Poxa, rejeitou meu projeto. Será que eu fiz o que tinha que ser feito no meu projeto? Será que eu entreguei em tempo hábil para o Ministério analisar? Será isso tudo? Né? Quem trabalha com a lei mais recentemente, né, nos últimos 5 anos, de 2018 para cá, a gente costuma falar que esse pessoal foi muito bem acostumado. Né? Porque até 2018 a gente tinha um tempo de análise que muitas vezes passava de 1 ano. Você mandava um projeto e ficava mais de ano para analisar. Aí hoje, você protocola um projeto na admissibilidade dia 30 de abril, no meio de maio está analisado. 15 dias. Federal, ou estadual, ou municipal, não me interessa. 15 dias, 8 dias, ó, estava falando 8 dias. Cara, onde? Mas não. Aí se por algum motivo o projeto não é travado, pô, aí ó, protocolei no final do mês passado, e não entrou. Mas será que eu protocolei certo? Será que eu fiz a capacidade técnica operativa adequada? Será? Entendeu? Então, para que o Ministério possa ajudar a gente tem que ajudar o Ministério. Senão a coisa não anda, é uma parceria, pessoal. Né? Quando a gente chegou lá em 2008, 2010, naquela época, o próprio Ministério era complicado, porque o Ministério entendia que os proponentes eram inimigos. E esse conceito foi mudando ao longo do tempo. E nós aqui também temos que mudar o nosso.
Porque o ministério não é o nosso inimigo, o ministério é o nosso amigo. É o ministério que trabalha junto com a gente nos projetos. Ele faz parte, é parte integrante do projeto. É parte integrante do que a gente desenvolve. Então, eu costumo falar que a lei de incentivo ao esporte é a lei mais democrática de financiamento esportivo que a gente tem. Tá? Mas antes disso, eu queria mostrar isso aqui. Tá? Cadê o negócio aqui? Isso aqui é uma matriz chamada SPLIS. Né? Quem desenvolveu isso foi uma pesquisadora que ela trabalhou muitos anos no Minas Tênis, tá? E hoje, há muitos anos, ela trabalha no Flamengo, chamada Isabel Rolfs, né? Joel conhece bem a Bel, né? Ela trabalha muito com ciência do esporte, né? E é muito bacana todo o trabalho que ela desenvolve. Lá dentro do Flamengo tem um projeto chamado Cuidar, que é Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento. Então, ali tem psicólogo, tem nutricionista, tem biomecânico, fisioterapeuta e por aí vai. Tudo interligado. Então, assim, não tem mais, eu sou fisioterapeuta do futebol, sou fisioterapeuta do basquete. É tudo integrado. Tudo numa mesma plataforma. É um trabalho fantástico, né? E isso aqui fez parte da tese de mestrado da Bel, né? Que fala dos pilares do desenvolvimento esportivo de rendimento. Então, você tem ali vários pilares, que vai desde o pilar de entrada, que é o suporte financeiro, até chegar lá no pilar 9, que é a pesquisa científica. Né? Tudo voltado para aquilo ali, um estudo bem longo, né? Foi validado em 7 países. Mas o que eu gosto de falar é que eu adoro a Bel, já falei isso para ela, e eu cito ela em todos os lugares que a gente vai, né? Porque eu acho que é um trabalho excelente o que ela fez aqui, mas principalmente porque eu falo para ela, Bel, o seu trabalho é maravilhoso, mas eu acho que está faltando alguma coisa, né? Cheguei a falar isso para ela. Ela falou, mas por que, Léo? Eu falei, exatamente por isso. Porque o primeiro pilar que a gente entra aqui é o pilar financeiro. Só que eu falei para vocês, eu posso ter o dinheiro do mundo, mas eu preciso saber onde eu quero ir. Então eu falo para ela que a gente tinha que ter aqui um pilar 0, que é o pilar do planejamento. E tudo que a gente está fazendo aqui é planejar. A maior parte da nossa função aqui é planejar. Nós vamos ter muitos, lógico, né? O professor de educação física faz faz do parafuso até o foguete. Mas não tem problema. Mas a gente precisa planejar. E nós, da área do esporte, às vezes nós temos preguiça de planejar. Só que a gente precisa disso. Senão as coisas vão ficar pelo caminho. Se eu não parar para planejar, as coisas vão ficar pelo caminho. Então, quando eu vejo isso daqui, e eu vejo que a gente precisa de um pilar de planejamento, a gente precisa sentar, a gente precisa entender, a gente precisa debater, a gente precisa discutir. Não só fazer. Porque muitas vezes a gente está muito envolvido com a execução lá na ponta, porque a gente muitas vezes tem que fazer tudo, né? Mas talvez a gente não dê o valor necessário ao planejamento. Porque ali é o começo de tudo. Inclusive para planejar quais as fontes de financiamento que eu posso ter. Porque nem todo projeto vai ter todas as fontes de financiamento. Então, assim, se hoje eu trabalho numa confederação, eu não posso achar que eu vou ser filiado ao CBC. Porque o CBC é para clube, não é para confederação. Né? Então, assim, se eu trabalho dessa forma, se eu não sou um clube, o CBC não funciona para mim. Poxa, mas eu sou um clube. Ah, beleza. Ah, mas eu também vou buscar dinheiro no COB, porque ele distribui dinheiro da loteria. Não, mas o COB distribui para as confederações. Então, se você não é confederação, não adianta você querer buscar dinheiro no COB, no CPB. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender aonde nós estamos para saber quais as fontes de recursos necessários. E eu vou te falar, tem várias outras fontes que a gente nem elenca aqui. Entendeu? Se a gente for olhar editais abertos, linhas de pesquisa, linhas de fomento, equipamento, ciência e tecnologia, gente, a gente vai muito mais longe. Mas minimamente a gente precisa disso aqui, de planejamento. Alguém sabe isso daqui, pessoal? Da onde veio a lei de incentivo? De onde surgiu? Algum doido foi lá, escreveu e foi assim? Alguém sabe o que motivou a criação da lei de incentivo? Quando foi? Pode falar. Por que nasceu a lei de incentivo? Da onde veio? Alguém sabe? Oi? Lei Pelé? Não. A lei de incentivo ela é fruto da segunda Conferência Nacional do Esporte. Né?
Antigamente nós tínhamos, né, de 2003 a 2010, nós tivemos 3 conferências nacionais do esporte, que eram eventos bem bacanas, né, onde eram eleitos representantes municipais, depois representantes estaduais, e esses iam para Brasília discutir o futuro do esporte. E a Lei de Incentivo foi um pleito da segunda Conferência Nacional do Esporte de 2006. Tanto que a primeira Lei de Incentivo, ela é de 2006. A gente usa muito a Lei 10.438, 11.438, que é a Lei de 2007, que ela teve uma pequena alteração, mas a primeira foi em 2006. Né? Então, ela é fruto da nossa solicitação. Nós demandamos isso. Né? E levou-se para a conferência, levou-se para os parlamentares e assim foi. Tá? Então, essa foi a motivação. Então, foi feita, né, a conferência. Quando foi? Foi lá em 2006, essa conferência. Tá? Alguém sabe quanto já foi aportado na lei até hoje? Não? Falando nisso, eu tinha um vídeo. Tem um vídeo aí? Eu já era para ter passado, na verdade. Ah, verdade. Então, vou voltar lá no vídeo para a gente saber quanto foi aportado ainda. Vai, vê se vai o vídeo aí. Jurídicas podem incentivar projetos reduzindo até 2% do imposto de renda a ser pago sobre o lucro real. Pessoas físicas também podem incentivar projetos, com até 7% do imposto de renda devido. Entre 2007 e agosto de 2023, a Lei de Incentivo ao Esporte já recepcionou mais de 25,1 mil projetos e destinou 4,2 bilhões de reais a projetos esportivos de várias naturezas. Os projetos são voltados a 3 distintas manifestações desportivas: educacional, participação e rendimento. O desporto educacional é aquele praticado nos sistemas de ensino e visa, além do lazer, a formação e o desenvolvimento de nossas crianças e jovens regularmente inscritos em qualquer instituição de ensino, para o exercício pleno da cidadania, evitando-se a seletividade e a intercompetitividade de seus praticantes. O desporto de participação é caracterizado pela prática voluntária, compreendendo as modalidades esportivas com finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde, educação e na preservação do meio ambiente. Já o desporto de rendimento é voltado para que os atletas possam obter os melhores resultados em competições nacionais e internacionais. Praticado segundo regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades de todo o mundo. O desporto de rendimento também compreende a formação de atletas em fase de aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva. Desta forma, promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição. Apenas em 2022, mais de 554,3 milhões de reais foram captados via Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2023, ano em que entrou em vigência o aumento percentual dos valores possíveis de renúncia fiscal para pessoas físicas e jurídicas, espera-se que esse recorde seja novamente superado. Algumas das maiores empresas do Brasil apoiam projetos via Lei de Incentivo ao Esporte e contribuem para o desenvolvimento do país. No entanto, a Lei de Incentivo ao Esporte pode crescer e financiar mais projetos. Nossas crianças, jovens, adultos e idosos agradecem. Então, pessoal, assim, hoje a gente fala ali de 4,2 bilhões de reais, mas cada vez que eu falo aqui já aumenta, né, o valor, né? E a gente é mais assertivo enquanto a Vale não faz o aporte dela, porque na hora que a Vale fizer o aporte vai mais ainda, né? Sobe bastante, né? Então, é uma ferramenta que, para a gente, é de suma importância para o esporte nacional. Onde a gente teria 550 milhões de reais aportados em esporte. Né? Aonde a gente conseguiria chegar nisso tudo. Tá?
Se a gente fizer uma conta burra, né, que eu falo, normalmente faz uma conta burra, 550 milhões quando era 1% ainda. Isso foi ano passado. Esse ano, se a gente fizer uma conta burra, a gente está falando de mais de R$ 1 bilhão na mesa. Eu, Léo, particularmente, acho que a gente não chega a 1 bilhão. Mas eu tenho, todo ano eu tenho uma aposta com a Michele e com o Davi, que é o assessor da Michele lá em Brasília, que a gente, esse ano eu até ampliei a aposta, né? Eu até coloquei lá um desafio que a gente sempre aposta na quantidade de projetos, né? E aí eu podia lançar agora aqui, e aí, é porque eu já perdi 2 almoços, tá, pessoal? Eu tô devendo ainda. Exato. Eu tô devendo dois almoços. E isso é verdade, eu não posso negar, isso é verdade. Eu tô devendo, vou pagar, um dia eu vou pagar. Né? O dia que eu conseguir ganhar mais 2, aí eu pago o almoço que a gente iguala e fica tranquilo, a gente divide a conta. Mas a gente podia lançar aqui, e aí eu posso até lançar nas redes sociais também, qual o valor captado em 2023. Né? Eu voto algo em torno de 750 milhões. É o meu palpite. Se a gente vai chegar a isso ou não, não sei. Tá? Tomara que a gente chegue. Porque quanto mais a gente captar, mais a gente colabora para a comprovação efetiva da política pública. Porque se a gente for olhar para dentro do Ministério do Esporte, vocês imaginam quanto de grana cada secretaria finalística tem? Não chega nem perto, nem dos 500. Tá? Muito provavelmente, não tem número exato, mas a maior secretaria do Ministério não chega a ter, mas nem perto de 500 milhões de orçamento. O Ministério não tem. Tá? Sendo muito sincero, quem estava semana passada lá no evento que teve em Brasília, né, um Fórum Legislativo do Esporte, foi quarta e quinta passada, né, o ministro estava presente, ele falou que ele tem 290 milhões de orçamento. Né, o restante é a lei de incentivo, emenda parlamentar, que são as emendas impositivas, que o Ministério não tem o que fazer, ele não escolhe para onde vai, né, a emenda é destinada diretamente àquele fim, àquela entidade, né, e a lei de incentivo o Ministério também não escolhe para onde vai. No fundo, quem escolhe são as empresas, né, porque é a empresa que coloca no projeto X ou no projeto Y. Nós não precisamos convencer o Ministério, nós precisamos convencer as empresas. Né? 4,4 bilhões de reais. A Michele acabou de atualizar ali para a gente. Então a gente, aí com certeza eu vou falar que esse ano a gente passa de 4,5 bilhões de reais em aporte. Tá? Isso na história da lei. Mas se a gente fizer um recorte dos últimos 5 anos, né, a lei de 2007, são 16, 17 anos, é isso? 16 anos de lei? 17, essa época do ano já não sou bom de conta não, cara. 2007. 17 anos de lei. Se a gente pegar só o recorte dos últimos 5 anos, 2018 para cá, eu sou capaz de afirmar que a gente tem muito mais da metade do aporte. Né? A gente deve estar chegando ali por volta de 3 bilhões nos últimos 5 anos. Então é um crescimento muito vertiginoso da lei. E esse crescimento é muito em função das políticas aplicadas dentro da lei de incentivo. Durante muito tempo, nós passamos por um período, por exemplo, onde a gente tinha um déficit muito grande na análise de prestação de contas. Né? Então você tinha projetos com mais de 10 anos executados e que as contas não tinham sido analisadas. Ontem, alguém falou, acho que foi o Venceslau que falou, levava tanto tempo que chegou uma hora que teve uma enchente e levou tudo. Na época era tudo em papel, teve uma enchente no Ministério em 2013, 2014, por ali, e o setor de prestação de contas ficava no subsolo do Ministério. A enchente levou todas as prestações de contas. E aí? Pô, todo mundo ficou feliz? Não, você tem que mandar de novo. Léo, como tem que mandar de novo? Nós, entidades, nós somos obrigados a manter uma cópia conosco durante 10 anos após a aprovação. Imagina, não foi nem aprovado ainda. Né? Então, a obrigação é nossa. Então, o Ministério pediu tudo de novo. É ruim? É péssimo. Mas é uma obrigação nossa. Hoje é muito mais fácil. Hoje está lá, é online, né? A gente não precisa mais mandar papel. Os correios ficaram muito mais pobres por causa disso, porque o que a gente gastava de taxa de correio era absurda. Né? Para mandar um projeto, para mandar uma prestação. Tinha gente que preferia, olha isso, gente, tinha gente que preferia botar tudo numa mala, né, Breno? E ir para Brasília, que era mais barato do que mandar por correio.
Vocês teriam era mais barato você comprar uma... Antigamente a passagem não era tão cara. Hoje está difícil pagar passagem aérea, né? Antigamente não era tão caro. Então você botava numa mala e ia para Brasília. Era mais barato do que você mandar por correio. Tal era o gasto que se tinha com isso. Então hoje tudo é muito mais ágil. Então essa agilidade fez com que mais pessoas acreditassem na lei, né? Então hoje nós temos, o Michele mostrou aqui na quarta-feira, estou perdido no tempo, né? Michele mostrou na quarta, 5.764 projetos, que já são mais agora, mas 5.700. Gente, se vocês, lá no painel da transparência que a Michele também mostrou, se vocês forem lá e olhar projetos apresentados em 2018, vai bater 1.300. Então, em 5 anos, nós saímos de 1.300 para 5.700. Agora, isso é bacana? É. Agora, de 1.300 para 5.700, a gente está falando aí de 4 vezes mais ou menos. Tá? A equipe, não é que ela tenha continuado a mesma, ela diminuiu a equipe de análise. Então, a gente tem 4 vezes mais projetos e menos gente para analisar. Menos gente para executar. Fale. R$ 50 milhões. Isso ainda tem muito. Por isso que a Michele não gosta de contador. Ela falou, não foi eu que falei não, foi ela que falou aqui. Pra tu ver o quanto foi traumático isso pra ela, né? Tu vê que não foi não, mano. Pô. Então assim, mas o que você tá falando é muito sério, sabe? A gente tem um oceano azul aí para buscar. Então a gente vê hoje, como nós vimos ontem aqui, instituições já consolidadas, o IGK, o IDEC, o de peito aberto, o Remo Meu Rumo, mas hoje nós temos espaço para qualquer um que queira desenvolver um bom projeto. Qualquer um. Agora, hoje já não basta mais ter uma boa ideia. A gente tem que pegar essa boa ideia e botar no papel. A gente tem que pegar essa boa ideia e olhar para aquela empresa. O que a gente vem falando aqui normalmente. Tá? Então, essa evolução da lei de incentivo, cara, e o melhor, né, a gente vai ver aqui, é o que eu mostro aqui o tempo todo. Tá? É a legislação mais democrática. Por que ela é mais democrática, Léo? Pô, você fala que ela é mais democrática e tudo, mas por quê? Primeiro, ela atende a todas as manifestações esportivas. Então, se eu quiser fazer um projeto de esporte educacional, eu posso. Se eu quiser fazer um projeto de treinamento para os Jogos Olímpicos, eu posso. Se eu quiser fazer um projeto de evento esportivo, eu posso. Se eu quiser fazer um projeto de capacitação, esse aqui, eu posso. Então, eu posso fazer o que eu quiser na lei de incentivo, dentro da área esportiva, lógico. Né? Agora, uma outra fonte de recurso que eu acho fantástica, e vocês sempre vão me ouvir falar que é o CBC, eu não posso. Eu posso fazer um projeto educacional no CBC? Não posso. Porque lá é muito claro, eles visam formação de atleta. O dinheiro dele é para formar atleta, ok. Se eu formo atleta, ok. Se eu só trabalho com esporte educacional, eu não posso apresentar projeto no CBC. Não adianta eu me filiar no CBC. Entendeu? Então aqui a gente atende a toda manifestação esportiva. Nós atendemos a entidades públicas e privadas. Então, uma secretaria de esportes, né, hoje... Nós temos o secretário de esporte de Rio Bonito, está aqui. Né? Conversei com o subsecretário de esporte de Arraial do Cabo, está ali atrás. Então, uma secretaria, uma prefeitura. Né? Qualquer um pode apresentar projeto. Uma universidade federal pode apresentar projeto. Como qualquer associação. É difícil a gente entender, e eu concordo, né? Que a gente fala, qualquer entidade sem fim lucrativo pode.
Aí tem gente que me pergunta, poxa, mas até o Flamengo pode? Eu falo, pode, pô. Flamengo, Fluminense, tudo são entidades sem fins lucrativos. Elas são exatamente iguais às 4 que tiveram aqui ontem. Né? Poxa, mas eu posso pagar o salário do Gabigol? Não, não pode. Porque eu não posso pagar salário de atleta profissional. Mas eu posso manter o time de nado sincronizado do Flamengo, o time de ginástica do Flamengo, o time de polo aquático do Flamengo, né? O salto ornamental do Fluminense, que é bastante forte também, e por aí vai. Aí não tem problema. Então, essas entidades do terceiro setor podem ser, né, agraciadas com projetos de lei de incentivo. Atenda qualquer entidade do Sistema Nacional do Desporto, então, tanto uma associação, um instituto, até um comitê. Né? O representante do CPB aqui falou, o CPB tem projetos na Lei Federal de Incentivo. Né? É o Comitê Paralímpico do Brasil. O COB, durante muitos anos, teve. Por uma opção, prefiro não ter mais. Né? Eu costumo falar que o primo rico não precisa mais de dinheiro. O Rogério não gosta muito quando eu falo isso, mas né? Não precisa ali. Então eu posso atender qualquer entidade. Eu posso atender, isso aqui é muito bacana, modalidades olímpicas, não olímpicas, formais e não formais. Né? Na verdade, isso hoje é meio que uma obrigação para quem trabalha com esporte de rendimento, precisa da certificação, e são dos requisitos da certificação, lá da Lei Pelé. Né? O que são esse tipo de modalidade? Nós já falamos aqui, a gente vive num país continental. Então, eu tenho modalidades regionais. Então, as modalidades olímpicas, paralímpicas, é fácil da gente entender quais são. Estão lá, tá no programa olímpico, no programa paralímpico. Mas, será que uma modalidade que é muito praticada regionalmente pode ser atendida? Pode. Né? Lá no Sul tem uma modalidade chamada bolão. Parece um boliche, mas chama-se bolão. Praticado muito mais no Sul. Pode ser até que outros locais praticam, mas ali, durante muito tempo, em Minas, tinha muita peteca. Então, tinha peteca em outros lugares, mas em Minas era um centro da peteca. Lá no Norte tem uma modalidade chamada mambol, que eles jogam. Né? Então, assim, você tem N modalidades que a gente não encontra nesse rol de modalidades olímpicas, paralímpicas, mas que são regionalizadas e que são importantes. Entendeu? Tem várias outras que a gente sequer tende a imaginar que é esporte. E aí a gente tem hoje, né? Ainda tem hoje, bem menos, mas uma discussão sobre os esportes eletrônicos. E aí não vou entrar nessa seara, né? Mas é uma discussão hoje. Né? Nós temos... E aí a gente tem uma modalidade que eu sempre gosto de citar, que é uma modalidade chamada Mindball. Alguém que já ouviu falar em Mindball? Não? Então vamos lá. O Mindball, ele é uma mesa, deixa eu fazer a mesa, então o João e a Karine, fica um de cada lado na mesa, aí tem uma bolinha no meio, você põe 2 eletrodos na cabeça e você tem que mexer a bolinha com a força do pensamento. Os caras juram que aquilo mexe. Eu acho que eles assopram. Mas eles juram que mexe com a força do pensamento. Se vocês botarem no YouTube, tem vídeo disso. Coloca lá, tem uma confederação brasileira de Mindball. Entendeu? E aí, sabe? Então, hoje a gente consegue ter eles, e a lei de incentivo é muito democrática por causa disso. Porque aqui a gente não está falando só de esporte, aqui a gente fala de atividade física, aqui a gente fala de lazer. Né? Então, isso tudo contribui não só para a saúde física, mas hoje comprovadamente para a saúde mental de todas as pessoas. Né? A gente vive aí uma pandemia da saúde mental hoje, e qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo de lazer ajuda e contribui muito para isso. Tá? Isso aqui também é muito bacana. A gente pode fazer projetos de construção, de reforma, de pesquisa e de produção literária. Então, poxa, tem um ginásio, eu posso fazer a reforma desse ginásio? Pode. Poxa, mas é fácil fazer? Depende. Né? Porque, primeiro, a grande diferença de um projeto de obra, seja de reforma ou de construção, é que o terreno onde vai ser feito essa intervenção, ela tem que ser de propriedade do proponente ou ter uma seção mínima de 20 anos. Isso é condição para você ter esse projeto de obra. O projeto de obra, no meu ponto de vista, é um pouco mais complexo, porque previamente eu preciso de um trabalho de um engenheiro. Porque a gente tem que fazer planta baixa, a gente tem que fazer memorial descritivo, né? Então talvez tenha que ter um investimento inicial, caso aquela entidade não tenha esse profissional ali para fazer.
E aí projeta, falha. Não sei. O IDEC já é parceiro do Fluminense em vários projetos. Não sei. Primeiro, historicamente aquilo ali é um teatro, não é um ginásio. Ele já foi adaptado para um ginásio. Né? Segundo, a gente tem que olhar se ele é tombado pelo patrimônio histórico. E aí, dependendo disso, você tem intervenções que você pode fazer ou não pode fazer. Tombado, não é? Todo clube é tombado. Uma parte. A gente tem um representante do Fluminense aqui. Por favor, Monteagudo. Obrigado pela presença, viu? Então, por exemplo, ele é o responsável pela reforma do estádio. Não é isso? Das Laranjeiras? Então ali, muita coisa pode ser feita, mas muita coisa não pode ser feita. Porque parte dele é tombado, não é isso? Nada. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala, tem muitas coisas que extrapolam até a legislação, porque a gente esbarra em outras legislações. Né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, o poder público pode ser proponente? Pode. Poxa, na lei de incentivo, o que a gente tem hoje como regra eu tenho lá 3 orçamentos, João falou, compro no menor valor. Uma prefeitura não pode fazer isso. Por que ela não pode? Porque a lei de incentivo não permite? Não. Porque a lei orgânica dela não permite. Então ela tem que fazer através da lei de licitações, da lei de convênio. Então ela tem outras obrigações para fazer, né, que extrapolam e se sobrepõem à própria lei de incentivo. Então isso que a gente tem que estar atento. Às vezes, por exemplo, o próprio CBC é dinheiro de loteria. Mas o CBC tem um regulamento interno que toda a compra é feita por pregão eletrônico. É um regulamento deles, né? E aí eu gosto sempre de contar uma história. Uma vez a gente estava numa das capacitações do CBC, né? A gente estava lá discutindo, e na época a gente discutia muito, eram bem menos clubes, então a gente conseguia conversar e falar muito, né? E aí no meio era uma capacitação lá em Brasília, num hotel em Brasília, nunca vou esquecer disso. E aí uma advogada do CBC começou a contar uma história, e ela foi contar a história de Rousseau. E aí ela contou, né, o que era Rousseau, não sei o quê, mas no fundo o que ela queria falar era o seguinte, né? Ela contou a história de Rousseau só para ilustrar. No fundo ela falou o seguinte: o dinheiro está aqui, a regra é essa. Se você quer, segue a regra. Se não quer, busca em outro lugar. Eu vou te falar que eu saí dali muito pé da vida. Falei, cara, que absurdo, não sei o quê. Mas hoje eu olho para trás e vejo que ela está certíssima. Porque não dá para alguém que descentraliza recursos, CBC, Ministério do Esporte, Secretaria Estadual, entender a especificidade de cada proponente. Nós temos que nos adaptar à regra daquela situação. Não tem como ser diferente do que isso. Nós precisamos ter essa capacidade. Entendeu? Então, assim, fale. Pode falar, ué. Mas não formais. Do bodyboard, sei.
Isso, isso. Para as confederações. Depois. Não, e aí vai pro programa Pan-Americano, ele vai assim. Então, você pode gerenciar isso? Você não pode, é uma decisão do COB. Mas você pode. Existe, olha a lei de incentivo. A verba está aí, basta a gente ir atrás dela. A lei de incentivo. Acabei de falar, a gente tem quase 1 bilhão na mesa. Tá aí, a verba está aí. Exatamente. Ir nas empresas, conversar. A gente tem lei de, a lei de incentivo do Estado do Rio de Janeiro, nós somos aqui do Rio, nós somos privilegiados. Por tudo que eu já rodei, a melhor lei de incentivo estadual é do Rio. É que a gente consegue fazer mais coisa, é uma das que tem mais recursos aqui no Rio. Se você vai para Minas, a lei de incentivo em Minas, o projeto só pode ter 330 mil reais. Cada entidade só pode apresentar 3 projetos, cada projeto de no máximo 330 mil. A gente aqui apresenta o valor que a gente quiser. Basta a gente ser capaz de captar. Mas a gente apresenta o valor que a gente quiser. Entendeu? Então, assim, está na nossa mão. Não está na mão deles, está na nossa mão. A gente precisa entender que está na nossa mão. Tá? Fale. Sim, tem que ser. Não. Assim, não dá para a gente ter um projeto de obra meramente de locais administrativos. Isso não dá. Ah, eu vou construir a sede administrativa da entidade. Não, não dá. Eu posso construir um centro de natação com uma área administrativa? Posso. Agora, exclusivamente administrativa não dá. É proibido. Eu acho um pouco complexo. Talvez se justificar, tipo assim, aqui vai ter o laboratório de biomecânica, ali o laboratório de não sei o quê. Talvez a gente consiga justificar assim. Mas normalmente é necessário ter um local de prática esportiva. É. Para que o Ministério tenha segurança também de aprovar. Entendeu? Para que a gente não tenha problema. Tá bom? Então aqui, ó. A gente também atende a qualquer faixa etária. Então ontem nós falamos aqui, e eu não vou lembrar qual das 3 entidades falou. Eu acho que foi até a Petrobras, acho que foi o Sanderson, que eles dão muito valor a projetos da primeira infância. Né? Então tá aqui, ó, a gente pode fazer com lei de incentivo. Eu posso fazer lá o meu projeto da primeira infância, que ele falou que é importante para eles. Né? Agora, para que a gente tenha isso tudo, pessoal, para que a gente possa ter acesso a esse dinheiro, não é do dia para a noite, né? Não é, volto a falar, não é miojo, não é instantâneo, não leva 3 minutos. Né? Então eu preciso ter organização e transparência na gestão. Né? E isso é de suma importância, porque a gente acha, quem está do lado de fora, acha, vou ali, sento ali, faço um negocinho e está tudo certo. Só quem trabalha com isso sabe o trabalho que dá manter as coisas em ordem. Só quem trabalha com isso sabe o trabalho que dá, que é manter o estatuto, manter uma ata, manter uma certidão, manter tudo atualizado para que não tenha um problema. Só quem trabalha com isso sabe o trabalho que é prestar conta de um projeto. Quem está do lado de fora acha que é fácil. Quem está do lado de fora acha que é muito fácil. Vou elaborar um projeto. Meu projeto é aqui pronto, ó, já estou mandando aqui para você. Quando chega para mim, fala, não, o projeto é aqui prontinho, já sei que não vai dar certo. Prestação de conta, só juntar o documento e enviar. Não é assim. Eu falo muito para todo mundo que conversa comigo. O dinheiro incentivado, o dinheiro público, ele é muito bom. E hoje ele é fundamental e essencial para o esporte. Porque pelo menos de 80% a 90% de todo investimento no esporte do Brasil vem de recurso público. Mas ele é um dinheiro caro. O que eu faço com dinheiro privado, eu não faço com dinheiro público. Por quê? Porque se eu vou no dinheiro privado, eu vou ali, eu contrato quem eu quiser. Né? Contrato. Eu não preciso me preocupar
Se as certidões daquele cara tá em dia. Pô, será que o cara tem o KNAI? Será que não tem o KNAI? Quem é que olha isso? E o contrato? Tem contrato? Não tem contrato? Como é que... Cara, dinheiro público não é assim. Dinheiro público eu tenho que ter esses cuidados. Dinheiro público eu tenho que ter gente para que me deixe tranquilo. Para que cada um de vocês possa dormir tranquilo também. Então isso custa dinheiro. Né? O dinheiro público é um dinheiro caro. E às vezes fala, não, mas fulano faz esse projeto com 250 mil. De dinheiro público? Duvido. Vai fazer de dinheiro privado. Também faço. Vou lá, faço, beleza. Tranquilo. Né? Não tenho que prestar conta financeira para ninguém. Presto conta técnica lá do que eu apresentei para a minha empresa e está tudo certo. Mas o dinheiro público não é assim. Então a gente precisa ter essa transparência. A gente precisa ter uma contabilidade adequada que mantenha em dia os meus índices, porque o Ministério do Esporte me exige na certificação os meus índices contábeis. Como é que funciona isso? Eu até hoje não entendo. E também não estou aqui para entender, não. Porque a gente tem profissionais adequados que entendam disso. Eu entendo de uma outra parte. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter o tempo todo. Tá bom? Isso aqui eu sei que é a parte mais chata. O Pedro falou ontem que à tarde, realmente, se falar de lei, falar de legislação é uma coisa que é chata, é enjoada, mas é necessária. Porque é o que rege, é o que regula o que a gente faz. Né? Então, aqui tem as principais legislações voltadas para a lei de incentivo. Tá? Hoje, né, enquanto a Michelle não mudar, a portaria vigente sobre lei de incentivo, que vocês podem tirar qualquer dúvida, é a portaria 424 de 2020, que eu acho que já está na hora de mudar também. Né? Ela hoje já está quase virando o Frankenstein do Pedro, que falou ontem, né, de tanta emenda que ela tem. Né? A portaria 115, ela é destinada àqueles projetos, aquelas entidades que querem desenvolver projetos de rendimento. Então, ela fala sobre a certificação da Lei Pelé. Tá? A portaria 151, que é lá de 2015, bem antiga até, que fala sobre projetos de obra, o que precisa, o que não precisa, como é que tem que ser. Tá? A Lei Pelé atualizada, que ainda não foi revogada pela Lei Geral. Né? O Decreto 6.180, que é o que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá? A Lei 13.756, foi falado aqui no primeiro dia, que distribui a grana das loterias. Então, para vocês saberem quanto que tem dinheiro do CBC, quanto que tem dinheiro do CBCP, agora o Sport Master também entrou, então também tem um percentual para o Sport Master. Tá? E a Lei Geral do Esporte, que é aquele Frankenstein bonito que o Pedro conversou ontem, que eu não tenho nem coragem de entrar ali, que ali é um mundo bem complexo. Tá? Então isso aqui eu não vou entrar em legislação, não vou ler legislação, só para vocês saberem e buscarem o conhecimento se assim desejarem. Vou passar rapidamente, né? Não vou entrar no mérito de como tem que ser um objetivo ou como tem que ser uma meta, porque o João já falou, dos principais pontos para a gente apresentar o nosso projeto. Tá? Foi. Acho que eu que estava longe. Quem é que pode apresentar projeto? Tá? Então, qualquer entidade, tá? Que tenha a finalidade esportiva no seu estatuto, pode ser uma entidade pública ou entidade privada com fins não econômicos. Aqui cabe uma ressalva, porque a Sociedade Anônima do Futebol, como a gente viu ontem, embora ela tenha fins econômicos, ela pode apresentar projeto na lei de incentivo. É a única ressalva que a gente tem que ter. Tá? Quem pode botar dinheiro no nosso projeto? Tá? Eu tenho empresas que debitam imposto de renda através do lucro real, isso é bem importante. Tá? A gente precisa ter, e embora a gente tenha falado ontem aqui, que é um número bem reduzido de empresas, mas esse número reduzido de empresas ele tem uma parcela significativa do faturamento total do país. Então, embora a gente tenha ali poucas empresas capazes, mas elas representam mais de 70% do faturamento. Então, a quantidade é pequena, mas a representatividade é bem grande. Tá? Além disso, a gente tem pessoas físicas que preencham o imposto de renda no formulário completo, também não é qualquer pessoa física. Nós temos várias pessoas que não precisam nem preencher o imposto de renda. Nós temos outras tantas que fazem o modelo simplificado, essas não podem aportar recursos. Só quem pode aportar recurso é quem faz imposto de renda no modelo completo. Tá? E aí pode aportar até 7%.
às vezes a gente acha que é difícil, mas é bem simples, tá? Quem está acostumado a fazer imposto de renda no modelo completo, né, normalmente faz porque tem despesa de educação, despesa de saúde, o recibo médico, o recibo de fisioterapia, e a lei de incentivo é mais um recibo só. Né? Quando você aporta no projeto, você tem um recibo daquele projeto, do quanto você aportou, aonde foi o CNPJ, isso, qual o título do projeto. Você só vai subir ali o valor e todo mês de março o Ministério manda para a Receita, né, um arquivozinho chamado DBF, né, que vai para lá e a Receita faz o cruzamento dos dados e nunca dá problema, não se preocupe. Tá? Dá problema se você não declarar adequadamente, ou se você errar. Às vezes o Ministério da Receita, pô, aqui ó, minha declaração está presa por causa disso. Aí o cara botou um 0 a menos, botou um 0 a mais, aí o cara vai lá fazer a correção e ok, problema zero. Né, hoje, no Brasil, a gente tem a facilidade de ter as coisas muito automatizadas, isso facilita bastante a vida. Né? Tem gente que não gosta, né? Porque, pô, tá controlando demais minha vida. Eu acho que facilita, né? Porque fica mais prático. Fale. Não, você não pode, por exemplo, eu não posso botar num projeto no meu filho. Entendeu? Pro seu projeto, não. Entendeu? É só essa restrição. Mas aí é parente. Não, parente até segundo grau. É. Parente direto até segundo grau. Mas, normalmente, a gente não tem muito problema. Tem uma grande diferença aqui que eu preciso falar para vocês. No caso do imposto de renda de pessoa jurídica, esse imposto de renda ele não concorre com nenhuma outra lei de incentivo. Então, se a empresa, o imposto de renda da cultura são 4%, ela pode botar 4% na cultura mais 2% no esporte. Já a pessoa física, os percentuais concorrem. Então, se eu botar 4% na cultura, eu só posso botar 3% no esporte. Então, a pessoa física, os percentuais concorrem. A pessoa jurídica, o percentual não concorre. Tá? Eu não gosto muito, mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês. Além dos 2% da pessoa jurídica, é permitido mais 2%, né, para aquela empresa para colocar em projetos de inclusão social em localidades de vulnerabilidade social. Só que esses outros 2, que podem chegar a 4, concorrem com o percentual da cultura. Então eu vou te falar que isso não está muito bem definido, né? O Ministério ali diz que a Receita Federal vai regulamentar isso, até hoje não regulamentou. Então até as empresas que vêm conversar comigo, a minha orientação é não fazer. Tá? Trabalho com 2%. A gente não pode reclamar, do ano passado para cá nós tivemos 100% de aumento. Quem é que teve 100% de aumento? Salário. Porra, nós tivemos. Não podemos reclamar. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, que é bom pra caramba. Vamos passar de 1 bilhão. Depois de passar de 1 milhão, a gente briga por mais. Mas vamos fazer a nossa parte aqui primeiro. Tá? Teve aí algo 100% de aumento? Pô, aí, ó. Então, os requisitos básicos para a gente apresentar projeto. Tá? Então, a minha entidade tem que ter pelo menos 1 ano de existência. Tá? Eu tenho que preencher um cadastro online. Graças a Deus, tudo é online. Eu só aperto um botão hoje. Eu não preciso mais correr para o correio. Eu não preciso ir para GoLog, para Varig, eu não preciso mais nada disso. Né? Eu cansei de ir com o João domingo pro aeroporto para tentar despachar projeto. Hoje a gente não precisa mais. Apertou um botão, chega lá. Aí o problema já é da Michelle, da equipe dela. Aí a gente fica aqui cobrando que ela analise logo, entendeu? Não tem problema, né? Capacidade técnico-cooperativa é uma coisa bem bacana. A gente vai ver aqui que a aprovação do projeto é feita em 2 etapas. Tá? E a primeira etapa, além desses documentos básicos, que se refere ao artigo 9º do Decreto 6.180, nós temos uma coisa que é muito importante, que é a capacidade técnico-cooperativa de uma entidade. Essa capacidade a gente precisa demonstrar o que a entidade já faz, se o que a entidade já faz está de acordo com o que ela está se propondo a fazer. Então, assim, eu já desenvolvo escolinhas, eu já desenvolvo uma equipe de rendimento, eu quero fazer um projeto similar a esse, ok. Como é que eu comprovo isso? Posso comprovar com fotos, reportagem de jornal, link de internet,
Não dá para eu fazer uma autodeclaração. Olha, eu sou capaz. Não é assim que funciona, né? Então, eu posso comprovar dessa forma. Eu posso comprovar contratando pessoas que tenham essa capacidade. Então, eu contrato a pessoa, eu apresento o currículo dessa pessoa. Poxa, esse cara é bom. Basta o currículo? Não. Quem me garante que eu pego um currículo, vou ali na plataforma do Lattes, pego o currículo do cara e põe no meu projeto? Funciona? Não. Eu tenho que ter uma declaração assinada por essa pessoa que ela vai participar do meu projeto. E além disso, currículo, declaração, e eu tenho que ter a cópia do CNH dessa pessoa também, para comprovar que a assinatura dela ali é uma assinatura verídica. Tá? Então isso eu posso fazer. Também posso comprovar minha capacidade técnico-operativa através de parceria com outras entidades que tenham e que se dispõem a me dar inicialmente esse suporte para eu desenvolver o meu projeto. Como que eu faço isso? Através de uma carta de parceria. No site do Ministério tem essa carta, já tem o modelo. É só ir lá e fazer o modelo, o modelo já está lá. Preenchem o modelo. E aí eu tenho que apresentar a capacidade técnico-operativa dessa outra entidade que eu estou me associando, que eu estou fazendo parceria. Então, não é nada complexo, mas depende da gente. Então, a gente pode desenvolver. E a parte boa é que na fase de admissibilidade, que é a primeira fase de aprovação, o Ministério é tão bonzinho que se você não enviar ou se não for suficiente, o Ministério ainda abre uma diligência pedindo mais informação. E você ainda tem mais 30 dias, tá? Para entregar isso. Então, a capacidade técnico-operativa ela é de suma importância na hora de eu apresentar o projeto, tá? Assim, sendo bem claro, a gente botando em coisa bem clara aqui pra gente. Se eu faço um projeto, se eu já desenvolvo uma escolinha de futebol, muito provavelmente eu vou ser capaz de fazer uma escolinha de vôlei, Não muda muito, a lógica é mais ou menos a mesma. Mas será se eu faço uma escolinha de futebol, eu sou capaz de fazer um projeto de automobilismo? Talvez sim, talvez não. Aí eu tenho que comprovar. Com essas formas que a gente conversou aqui. Então, esse tipo de coisa é importante. E outra, volto a falar. Olhem para dentro de vocês. Não joguem a culpa para o Ministério, não. Pô. O Ministério pode errar? Pode. Mas eu vou te falar que é difícil. Mas pode. Nós também podemos. Muitas vezes a gente fala lá para o nosso parceiro, para o nosso cliente, fala, não, a culpa é do Ministério. O Ministério fez isso. Na maioria das vezes não é nada disso. Mas para eu tirar de cima de mim, eu falo que a culpa é dos outros. Eles não têm acesso, acreditam no que eu estou falando. A gente vê muito isso aqui no dia a dia. E aí fica feio. Porque depois o teu parceiro lá, às vezes ele tem o acesso, e aí o Ministério mostra aqui, ó. Ah, não, eu já mandei isso tem 2 semanas. Eu falo, mentira, mandou ontem, está aqui o protocolo, pô. Entendeu? Então cuidado com o que vocês falam, porque pode ser ruim. Tá? Eu tenho que apresentar 3 orçamentos, de cada item que eu estou solicitando, e aí, hoje, desde 2017 para cá, nós temos o benefício de ter uma tabela de referência do Ministério. Então, ou eu apresento os 3 orçamentos, ou eu utilizo os itens e os valores que estão ali na tabela, e aí alguém pode falar, oi, Joel. Boa pergunta. Vamos lá. O que a Michelle está falando é muito certo, e aí vocês vão ver o quanto o servidor público sofre. Tá? A diária que está lá é exatamente a diária que o Ministério do Esporte paga quando a Michelle vem aqui num projeto, por exemplo. Então, não tem como melhorar se a diária do serviço público não melhorar. Porque não é justo você, com dinheiro público, pagar para o servidor um valor e pagar para outra pessoa um valor maior. Então, entendeu-se que ali tinha que se equiparar a tabela do servidor, que é a mesma de quando eu era servidor. Você tem uma ideia. Eu sei que é muito baixa, e é mesmo. Tá? A solução é você abrir a diária. Eu sei que dá mais trabalho, entendeu? Mas é a solução. Você pode, em vez de botar diária, você vai botar hospedagem, alimentação, e aí você pode abrir, e aí você vai cotar hotel, você vai cotar restaurante. A diária é bom que não precisa de orçamento. Facilita, até na hora da execução também facilita muito, entendeu? Mas infelizmente não, eu concordo com a Michelle, eu não vejo como mudar enquanto não mudar a tabela sei lá. Vocês terem uma ideia, gente, é muito pouco mesmo. Quanto é hoje, eu já nem sei. Ó,
para o Rio de Janeiro, que é maior. Então, Rio de Janeiro, Brasília, eu acho que Manaus, R$ 238 por dia para você se hospedar, se alimentar e se transportar. Se alguém conseguir, me avisa. Que é uma boa dica, né? Porque, cara... Oi? Uma boa pergunta. Pode Airbnb? Pode. Te respondo. Porque é diária, você não precisa comprovar. Você assina recibo. Pode. Assim, você não precisa falar no que você gastou. Você só recebe a diária. É tão pouco que eles nem cobram no que você gastou. Entendeu? Nem precisa... Ó, cara, tô te dando isso aqui, nem precisa nem falar onde foi. Tá bom assim. Vamos manter assim. E é verdade. Você não precisa falar. É impressionante. Porque é muito pouco, cara. Gente, a gente saiu aqui, ó. É o terceiro dia aqui. Se a gente for ali comer em qualquer lugar, ninguém come aqui por menos de R$ 40. Entendeu? Ninguém vai se hospedar por menos... Cara, é surreal. Mas tá bom. E aí a gente tem a tabela de referência. E aí, o que o João falou é bem importante, porque a tabela de referência ela não sofre atualizações constantes. Né? Uma cobrança aí que eu... Aí eu vou fazer uma pergunta para a Michele. Michele, a gente consegue ter a parte envolvida de eventos dentro da tabela de referência? Ainda não, mas um dia já. O ainda não já me ajuda. A diária já é não, você entendeu? Aqui o ainda não já ajuda pra caramba, tá vendo? Por que isso? Porque a tabela de referência realmente ajuda e muito. Sabe? E os valores não são ruins. Né? Embora a Michele não goste de contador, mas eu gosto, eu queria ser contador. Porque para mim, cara, contador deve ser tudo milionário. Porque na tabela de referência do Ministério, o contador pode ganhar até R$18 mil. Falei, cara, quem tá aí se formando, muda de área. Vai fazer contabilidade que é melhor. Gente, aí eu vou falar, a tabela de referência, ela não é o valor que tem que estar. É qualquer valor até aquele teto. Então, eu sempre brinco com a questão do contador, mas a gente tem que falar uma realidade. Não adianta eu colocar todos os valores máximos, porque eu vou ter que captar recursos. Eu vou ter que justificar para o meu patrocinador aquele valor. A gente tem lá um coordenador, né, de um projeto. O coordenador pode receber até R$17 mil. Não adianta botar um monte de 17 mil ali. O patrocinador minimamente atento, não precisa ser o mais atento não, minimamente atento, ele vai olhar e falar, pô, um monte de 17 mil aqui, não estou entendendo, não é isso? Então a gente tem que adequar a nossa planilha, ao nosso orçamento, à realidade local. Então quanto ganha, na média, um coordenador no Maranhão? Quanto ganha, na média, um coordenador no Espírito Santo? E aí, beleza, vamos trabalhar ali. Né? Fale, Michele. Obrigada. Combina mais, né? Essa questão que o Léo estava falando, desse RH de 17 mil, não é só a gente que olha e se espanta. Para a reunião de hoje, que já acabou, tá, a reunião, o membro relator me questionou por que tem tanto RH com valor de 17 mil reais. Pois é, aí. E não foi só a gente, enquanto assim, técnicos do Ministério. O membro da comissão também, porque eles avaliam esses projetos, a gente vai distribuindo ao longo do mês para eles avaliarem, e um deles veio me questionar por que tinha tanto RH com esse valor de salário. Pois é, complicado, né? Vou te devolver, Rita. Obrigado. Então, pessoal, fale. Você apresenta 3 orçamentos que comprovam isso. Não tem problema. Entendeu? Eu preciso comprar uma bola. Ou preciso, sei lá, por exemplo, raquete de tênis. É uma coisa bem... você sabe muito bem, né, Marcelo? Porque você está falando. Então, você tem raquete de, sei lá, R$100 e você vai ter raquete de R$5 mil. De repente, para o projeto social, a minha de 100 resolve. Mas, de repente, se é um projeto de rendimento, eu vou precisar de uma raquete mais adequada àquele projeto. E aí, talvez, a planilha de referência do Ministério não resolva. E você pode apresentar 3 orçamentos e justificar que é para o alto rendimento e não tem problema nenhum. Tá? Mas, gente, tudo dentro de um bom senso, por favor. Não dá para a gente jogar aleatoriamente e achar isso. Tá? Não é porque eu falo que não falta dinheiro para o esporte que a gente vai botar, né, as coisas lá. Então...
Eu vou te falar, para você fazer uma exposição, você vai ter que fazer lá no Ministério da Cultura. Aqui você não vai conseguir fazer, não. Não, tem a ver com cultura. Até porque eles são muito mais entendidos nesse aspecto do que o esporte. Tem que fazer lá. Tem que fazer lá. Entendeu? A cultura do esporte você vai ter que fazer lá. Não. Aliás, tem até um debate bom, né, Michele? A questão de museu, né? Museu esportivo faz aonde? Faz lá ou faz aqui? Entendeu? Na cultura. Entendeu? Aí vai ter que ser na cultura. Na cultura. Não tem jeito não. Tá? Então, comprovação orçamentária, RG e CPF do representante legal, documento bem básico, tá? Ata e estatuto. Então, assim, nessa primeira fase, pessoal, a documentação é muito básica, tá? Então, a gente só precisa se atentar para não faltar documentação. Então, por exemplo, o Ministério entendeu que precisa de mais comprovação de capacidade técnico-operativa, ele vai te pedir. Você esqueceu de subir o estatuto, ele vai rejeitar o seu projeto. Então, aqui a gente tem que ter muita atenção. Fala, Pará. Eu não sei se tem ata e estatuto. Mas aí tem o termo de posse do reitor. Normalmente tem isso. Tá? Até porque prefeitura também não tem ata. Você tem o termo de posse do prefeito ou do secretário e por aí vai. Entendeu? Muitas SAFs não tem estatuto, porque é entidade com fins lucrativos, então tem contrato social. Do reitor. É sempre do representante legal, é sempre de quem é o responsável em assinar. Entendeu? E aí, às vezes uma universidade federal pode ter uma fundação. E aí quer apresentar pela fundação, não tem problema. Aí é do representante legal da fundação. Tá? Pode. A execução do dinheiro sempre é pela entidade proponente. Se a entidade proponente é a universidade, ela é responsável por executar. Se a entidade proponente é a fundação, ela é responsável por executar. Fala, Romulo. A Atlética também pode fazer projeto. Cumprindo os requisitos básicos, qualquer entidade pode apresentar projeto. Oi. Entra. Ela tem estatuto? Tem finalidade esportiva? Tem mais de um ano? Está valendo. Entendeu? Fale. Então, tem que ter uma carta de cessão de pelo menos 20 anos daquele terreno para Atlético. Aí é permitido, não tem problema. Entendeu? Inclusive, por exemplo, você está perguntando do Vila Olímpica. Depende. Vila Olímpica aqui no município é atrelada à Secretaria Municipal de Esporte, não é isso? Aí tem que ser a secretaria. Se ela tiver um estatuto próprio, se ela tiver um CNPJ próprio, pode. Agora não. Mas quem titula o responsável da Vila Olímpica de Magé? É o prefeito? Aí não. Ele tem que ser eleito. Aí tem que ter os critérios de eleição daquela pessoa. Então, a Vila Olímpica aqui do Rio, ninguém elege quem é o diretor da vila. É alguém nomeado por alguém. Entendeu? Sem ser de obra, projeto normal. Você só precisa de uma carta de cessão de horário. Aí não precisa ter 20 anos, nada. Só uma carta de cessão. Aquele ali está me cedendo esse horário para eu fazer essa atividade. Só isso. Só isso. Pessoal, a gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer, tá? Tem várias coisas que eu vou falar aqui, eu nem concordo, mas eu sou obrigado a falar por força de legislação. Então, eu não estou falando que a gente está falando tudo, eu estou falando das principais vedações, tá? Então, eu não posso ter taxa de administração, gerência ou similar. Tem algumas legislações que permitem, eu tenho
Foi transferido para mim 1 milhão, 10% é da entidade para administrar o recurso. Na lei de incentivo a gente não pode ter isso. Tá? Capacidade de atrair investimento, isso é uma coisa que eu discordo, né? Mas isso está num decreto, e você mudar um decreto é muito difícil, o decreto é presidencial. Então, o decreto fala que eu não posso ter projetos que tenham comprovada capacidade de atrair investimento. Depois de uma pandemia igual a gente passou, isso se resume a zero. Porque todo mundo que é questionado, depois da pandemia, por causa da pandemia, você vai ter que aceitar. Então, mas está ali, né? Aquisição de espaço publicitário, outra coisa que eu acho que não deveria ter em hipótese alguma, né? Eu não posso comprar espaço publicitário, eu posso produzir o espaço. Eu posso produzir o site do meu projeto, eu posso produzir uma lona, eu posso produzir um backdrop que está ali fora, eu posso produzir a camisa, isso tudo eu posso produzir. Eu não posso comprar um spot de rádio, eu não posso comprar um anúncio de televisão, nada disso eu posso. Um outdoor, um buzzdoor, isso eu não posso fazer. Eu posso fazer o site, mas eu não posso comprar o espaço em um site. Tá? Então, isso a gente não pode fazer, né? Intermediação de recursos, isso aqui é um ponto muito fundamental, né? Hoje, no esporte, graças a Deus, a gente tem muito pouco projeto não executado ou rejeitado a execução. Isso, para a gente, é um motivo de orgulho, tá? Porque a gente pode ter erros. Erros nós vamos ter. Agora, a má-fé, a gente tem muito pouco no esporte, na história da lei de incentivo. Entretanto, dessas poucas questões de má-fé, boa parte delas é relacionada à intermediação de recursos. Eu não posso ter um projeto e transferir a execução para outra pessoa. Eu vou fazer um evento, o IDEC vai fazer o evento, eu não posso contratar uma empresa para fazer esse evento. Eu vou pagar aquela empresa executa meu evento. Não posso fazer isso. Eu posso contratar pessoas, né? Então, hoje, a gente tem aqui o capacitação. Eu tenho um gestor de mídias sociais aqui, eu tenho um designer aqui, eu tenho uma coordenadora operacional aqui, tenho João, palestrantes, coordenadores do projeto, nós estamos aqui contratados. Ok, o IDEC nos contratou. Agora, eu não posso contratar uma empresa X para fazer o meu evento. Isso eu não posso. Tá? E isso, às vezes, acontece e a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? E, por último, atletas e equipes profissionais. Quem estava aqui ontem ouviu muito o Pedro falar sobre isso. E a gente tem um problema grande hoje na definição do que é atleta profissional. Não vou entrar nisso porque o Pedro falou bastante ontem, detalhou bastante ontem sobre isso. Tá? Oi. Fala. Tem. Não pode. Na lei de incentivo não pode. Não pode. Eu posso assim, eu preciso de um gerente financeiro para cuidar do dinheiro do projeto, eu posso contratar. Eu preciso de um serviço de advocacia para ver os contratos que eu vou fazer, eu posso contratar. Eu preciso de um serviço de prestação de conta especializado, eu posso contratar. Entendeu? Agora, eu não posso pegar aquele dinheiro, por exemplo, o IDEC, pega 10%, põe no caixa do IDEC e ele faz... Não. É tudo... Gente, é tudo limpo e claro dentro do projeto. Tá? Então, a gente tem aqui uma divisão do nosso projeto. Nosso projeto ele é dividido em 3 grandes áreas. Tá? Atividade fim, atividade meio e o que eu chamo de despesa de produção. A atividade fim do projeto é toda despesa envolvida diretamente no objeto do projeto. Então, volto a falar, capacitação esportiva. A gente tem camisa, a gente tem backdrop, a gente tem o site, a gente tem o caderno, a mochila, a gente tem o pagamento dos RHs, tudo despesa fim. Tá? A minha despesa fim, ela, na teoria, ela não tem um limite, ela não tem um percentual. Eu tenho teto relacionado ao meu projeto, de acordo com a manifestação esportiva. Tá? E aí sim a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então eu tenho esses tetos. Né? A minha despesa meio, minha atividade... desculpa. A minha atividade meio, tá? Ela é relacionada a despesas de administração. Falei para vocês que dinheiro público é bom, mas é caro. Né? Então o Ministério ele reserva até 15% da atividade fim para o proponente utilizar na atividade meio. Ontem, se eu não me engano, foi o Venceslau que falou que, gente, utiliza o dinheiro da atividade meio, porque é importante isso que vai te dar segurança de você executar o projeto bem feito, de você prestar a conta adequadamente. Eu falo que a execução do projeto é a fase mais importante dela. Por que eu falo isso?
Porque se eu elaboro um projeto e o meu projeto é rejeitado, é ruim, mas eu não perdi nada, perdi meu tempo ali, né? Beleza. Agora, se eu executo errado o projeto, se eu não tenho os contratos, se eu comprei acima do preço, se eu não tenho a coisa direita, né? Aquilo aí vai me gerar um déficit financeiro. E não tem prestação de contas bem feito que resolva o problema de uma execução mal feita. Então, a execução é primordial para o dia a dia. O acompanhamento da execução, a gente fala muito em acompanhamento da execução. Esse acompanhamento é fundamental para o dia a dia do projeto. Tá? E ela é limitada a 15% da atividade fim. Tá? Então, se a minha atividade fim é R$1 milhão, até R$150 mil eu posso gastar na atividade meio. Tá? E a gente tem um outro ponto que a gente chama de despesa de produção, que comumente é chamado de elaboração e captação de recursos. Então, o Ministério também entende, né, que pode destinar um percentual, a gente vai ver os percentuais no próximo slide, relacionados à elaboração ou captação. Fala, Léo, mas poxa, o que eu posso oferecer de captação? É meio a meio? Como é que funciona isso? Não é meio a meio, é livre. Tá? Então, assim, tem entidades que elas são ótimas em elaborar projetos, mas elas não conseguem captar. Então, ela já tem o know-how de elaboração e ela destina todo esse recurso para a captação. Tem entidades que não falta dinheiro, que são muito boas de captar, mas que não conseguem elaborar um projeto. E aí elas resolvem destinar 100% desse percentual na área de elaboração. Então, isso varia de entidade para entidade e é importante entender o perfil de cada entidade. Então, eu posso botar 70, 30, 80, 20, meio a meio, 100% para um lado, 100% para o outro, não tem problema. Tá? O nosso projeto ele é dividido em, eu costumo falar que são 3,5 manifestações esportivas. Né? Historicamente, nós somos 3 manifestações esportivas, rendimento, participação e educacional. Né? E de um tempo para cá, o esporte de rendimento ele foi dividido em 2, né? O esporte de rendimento tradicional e a formação. Né? Por que foi dividido dessa forma? Porque o esporte de rendimento era amplo demais. Né? Então, qualquer coisa que tinha minimamente uma competição era rendimento. Sabe? Então, assim, eu faço uma escolinha de futebol onde eu participo de campeonatos regionais. Esporte de rendimento. E aí entendeu-se que isso seria um esporte de formação. Eu estou formando aquele atleta. E o rendimento é aqueles que competem em categorias mais altas, visando competições nacionais ou internacionais e por aí afora. Tá? Já falei o que é. O esporte educacional, ele tem uma parte de esporte de rendimento dentro dele, que é o esporte na escola, porque qualquer competição escolar é considerado esporte educacional. Então, nós tivemos aqui o Antônio Ora falando, o pessoal da CBDU falando, né? Então, o JUBES hoje é esporte educacional, o GEBES é considerado esporte educacional. Tá? Mas a essência do esporte educacional ela se confunde muito com o projeto social. Então, a gente acha que todo projeto social é esporte educacional, nem sempre. Mas os conceitos são muito parecidos. Né? E o esporte de participação é aquele feito de forma voluntária, onde não é exigida frequência, onde está ali disposto e o beneficiário vai ali e faz a sua prática esportiva. Então, funciona muito como uma ginástica na praça, uma corrida de rua onde não tenha chip, não é isso? Se tiver chip, é rendimento, não pode ter chip. Acabou? Agora pode ter chip? Então, porque uma corrida de rua, gente... Oi? Eu acho que eu prefiro achar que não pode ter, então é melhor, entendeu? Paga o chip com o dia da inscrição, fica mais fácil, é bonito, entendeu? Não causa problema, não causa problema. O menino acabou de sair, pô. Entendeu? Então, porque assim, às vezes uma corrida de rua você tem 10% ou 5% que quer lá e correr. A maioria quer lá e disputar, na verdade. A maioria vai ali por uma prática de lazer, por uma atividade. Né? Nós temos aqui na empresa uma área de cultura, né? E para mim o grande prazer foi a nossa gestora da área de cultura que está ali atrás, que nunca tinha feito uma caminhada na vida, foi participar de uma corrida e adorou. Então, bacana, pô. Então, esse é o esporte de participação. E essa é a parte bacana, né? E hoje em dia a gente também tem que ter um cuidado, porque cada vez mais os nossos projetos estão se ampliando e a área de atuação deles também. O esporte educacional ele tem uma exigência que 100% dos beneficiários tem que estar matriculado na rede oficial de ensino, seja pública ou privada, mas 100%.
dos 100%, pelo menos 50% na rede pública de ensino. Fala, Suzane. Sim, se for só para universitários, se os beneficiários forem universitários, esporte educacional. Sim. Exatamente, tem que estar matriculado. Exatamente isso. Alexandre, que joga universitário até hoje, não pode. 50 anos quer jogar universitário, não dá, pô. Entendeu? Não, mas matriculado, cara. O cara já é quase avô, pô. Ó. Exatamente. Porque ela não vai conseguir comprovar os 50% de aluno em entidade pública. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque muitos projetos nossos, a gente chega numa localidade, o IDEC mesmo. Ele chegou inicialmente num projeto educacional em Orilândia do Norte. E aí, a Leni, com a equipe dela, foi lá, percebeu que ao longo do tempo tinha uma demanda muito dos pais e das mães das crianças querendo fazer. Para que a gente pudesse atender os pais e as mães, o projeto saiu de educacional e passou a ser participação. Porque eu não ia conseguir comprovar que aquele pai e mãe estuda. Não está matriculado. Então, a gente teve que mudar. O projeto é exatamente igual, mas a gente teve que mudar a manifestação esportiva. E o legal é que, antigamente, muitas empresas patrocinadoras não entendiam isso. E elas queriam somente esporte educacional, com adulto. Aí é complicado. Entendeu? Hoje elas já entendem. Né? Então, hoje eles falam muito de esporte educacional e de participação. Então, não tem muito problema com isso. Tá? Pessoal, isso aqui é o que a gente fala das despesas de produção, tá? Então, ela é dividida de acordo com a manifestação esportiva. Então, ela varia de 5%, 7% ou 10%, dependendo da manifestação esportiva, 5% para rendimento, 7% para participação, 10% para educacional. Se o projeto ele for executado na sua totalidade, nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, esse percentual, independente da manifestação esportiva, ele pode chegar a 15%, tá? Do valor da atividade fim mais atividade meio, não é o valor do projeto. Tá? Eu tenho o valor da atividade fim, eu tenho atividade meio, que é até 15% da atividade fim, e eu tenho despesas de produção variando de 5%, 7%, 10% ou 15% da atividade fim mais atividade meio. Tá? Entretanto, toda a despesa de produção ela tem um teto de R$100 mil. Então, se eu faço um projeto de esporte de rendimento de R$2 milhões, a minha despesa de produção no máximo 100 mil, 5%. Se o meu esporte de rendimento é de 1 milhão, a minha despesa é 50 mil, 5%. Se o meu projeto é de 3 milhões, a despesa é 100 mil também. Porque, embora 5% seja mais, seja 150 mil, eu tenho um teto de R$100 mil. Então, eu não posso ultrapassar esse teto. Beleza? Dúvidas aqui, não? Vou entrar na nossa última parte do que a gente vai falar aqui pela manhã, tá? Que é sobre aprovação de projeto. E aí a gente tem uma dúvida muito grande que muitas pessoas têm, porque a gente acha que o projeto admitido é projeto aprovado. Tá? Então, hoje, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que passou durante esses anos e o que fez essa mudança. Tá? Até 2018, todos os projetos eles eram analisados na íntegra, no detalhe. 100% do que chegava no Ministério era ali. E olha que só chegavam 1.300. Se fosse hoje, ia ser complicado, né, Michele? Então, a gente era ali. Então, levava-se muito tempo e despendia de muitas horas administrativas dos servidores para analisar esses projetos. Entretanto, nós percebemos que apenas de 25% a 30% desses projetos eram captados, efetivamente captados e entravam em execução. Então, vamos dizer que 70% do esforço administrativo do Ministério era jogado no lixo. Porque se o projeto não entra em execução, eu não estou beneficiando ninguém lá na ponta. Então, eu jogava o meu esforço no lixo. E aí eu tinha dois problemas. Um alto esforço administrativo e nunca se conseguia analisar todos os projetos no mesmo ano. E aí você entrava numa complicação, tipo assim, qual que eu vou analisar? Ah, é ordem cronológica? Poxa, mas o meu tem patrocínio, o seu não tem. E aí criou-se várias tramitações prioritárias ali dentro. Né? Mas mesmo assim, gente, final de ano era um inferno dentro do Ministério. Vocês não têm noção.
Era. Hoje melhorou muito. Pô, eu cansei de entrar na minha sala, ter um deputado sentado, ter um senador sentado. Porque meu projeto... Cara, isso era ruim. E aí eu vou falar, mas eu tenho que falar. Só que muitas vezes a fila é benéfica para alguém. Tem gente que gosta de fila, né? Porque a fila dá capacidade de eu ajudar alguém para ser ajudado depois, né? E aí uma das primeiras coisas que a gente fez quando eu assumi como diretor da lei foi acabar com a fila. Porque eu sofri tanto do lado de cá que eu queria acabar com aquilo de qualquer jeito. E a gente implementou uma mudança de fluxo, né? Então, antigamente o projeto entrava, passava naquilo tudo e aí demorava. Então, agora, na verdade, o Ministério ele joga a responsabilidade para o proponente. Então, a primeira análise, que é a admissibilidade, ela é feita uma análise em cima da documentação da entidade. Então, assim, o estatuto está ok, está ok. A ata está ok, está ok. O preço lá é o preço de mercado? É o preço de mercado. Tem capacidade técnica cooperativa? Tem. Beleza. As certidões estão ok? Estão ok. Hoje nem olha a certidão, né? Mas olha o CADIM e o CIAF, é quase o mesmo, né? Então, libera para a captação. Então, o que é feito na admissibilidade nada mais é do que uma autorização de captação de recursos. A gente só autoriza a entidade a captar, né? E aí, aqueles 25% e 30% que captam, voltam para o Ministério, numa segunda fase chamada ATO, Análise Técnica Orçamentária, e nessa segunda fase, efetivamente, é feita a aprovação do projeto, né? Só que a gente entende e a gente vende que admitiu o projeto está aprovado. Não. Publicou em Diário Oficial uma autorização de captação. Só isso. Tá? E aí, quando volta, já com recurso na conta, porque ali eu tenho certeza que vai executar, porque o dinheiro está na conta, pelo menos 20% tem que estar na conta. Se for projeto de obra, tem que ter pelo menos 50%. Mas a grande maioria dos projetos é de atividade regular, então eu falo muito dos 20%. Pelo menos 20% tem que estar na conta. E aí o dinheiro está ali, eu sei que vai executar. Aí sim o Ministério olha profundamente o seu projeto. Aí ele vai olhar se o objetivo condiz com a meta que você colocou. Lembra que o João falou que tem que vir tudo certinho ali, encadeando? Uma coisa tem que conversar com a outra. Se a quantidade de bola está pertinente com a quantidade de beneficiário que você falou que vai atender, se a quantidade de lanche tem a memória de cálculo adequada, não é largado o valor de qualquer maneira, né? Então, aí o Ministério olha isso com calma. E aí, sim, na hora que volta para a reunião da comissão técnica, com análise técnica orçamentária, aí o seu projeto está aprovado. E aí é fácil, pessoal, porque projeto aprovado, obrigatoriamente tem dinheiro na conta, porque ele só é aprovado depois da ATO. Então, projeto aprovado, dinheiro na conta, assina termo de compromisso e começa a execução do projeto. E aí, se a gente entrar aqui no dia a dia, a gente vai levar pelo menos uns 3 dias para a gente falar sobre isso, tá? Então, hoje eu vou parar por aqui. Espero que tenha sido bom, né? Tenha contribuído com a evolução de vocês. A gente para agora para almoço. A gente volta às 14, né? E aí a gente tem uma palestra do Marcelo Vido, diretor de esporte olímpico do Flamengo, e logo depois do Giovanni Gavi, bicampeão olímpico de vôlei. Um abraço, até mais tarde.